Mas e o tal do livre-arbítrio, hein? Onde é que ele fica? Já vou adiantar para você, se você pensa que nós gozamos livremente das nossas capacidades de escolha, eu acho que em algum aspecto você pode estar enganado. Mas vem comigo, eu não quero provar que você esteja errado ou que eu sou o dono da verdade. Mas vamos viajar um pouco nessa ideia e refletir um pouco sobre a questão do nosso livre-arbítrio. Para adiantar, eu não acredito que nós gozamos integralmente do nosso livre-arbítrio. Em certos aspectos, sim, nós podemos escolher, porque isso é muito nítido, isso é muito claro. Eu posso escolher o que eu vou comer hoje no almoço, eu posso escolher se hoje eu vou na academia ou se eu vou ficar em casa assistindo filme, né? Mas será que isso é suficiente para dizer que nós temos total liberdade de escolha e que todos os problemas, todas as nossas aventuras e desventuras são única e exclusivamente problema nosso? Vem comigo. Antes da gente abordar essa ideia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, isso é muito importante, você vai nos ajudar aí na divulgação, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, não custa nada, isso vai ajudar a divulgar, né, o nosso conteúdo. Compartilhe essa ideia com pessoas que gostam desses tipos de reflexões. Eu abordo muito as questões sociológicas e é tudo uma mistura, né, de tudo um pouco. Como eu disse, ninguém aqui é o dono da verdade, mas a gente aborda aqui as questões sociológicas, das questões filosóficas, não é da questão da história da filosofia, mas das questões da filosofia na prática, da filosofia de vida, né? A partir de uma análise observacional, né? De uma análise mais fria perante as coisas que acontecem ao nosso entorno. A gente também aborda muitas questões do ocultismo, né? Do esoterismo ou da espiritualidade, e é uma fusão de tudo um pouco. Visite o nosso canal e com certeza você vai encontrar um ou outro vídeo ali que vai lhe caber para dirimir muitas de algumas dúvidas. Lembrando que o nosso intuito aqui é sempre contribuir positivamente com as pessoas, né? Não é fazer com que as pessoas entendam uma outra verdade que não seja a delas, mas que talvez é um convite para as pessoas fazer uma certa reforma sobre aquilo que elas pensam, sobre elas mesmas e sobre as coisas que acontecem, né, em todo o entorno delas. Enfim, e é isso, deixa eu ver se eu esqueci. Se inscreve em nosso canal, deixa aí seu like maroto, compartilha essas ideias com as pessoas e, por fim, tome a liberdade de comentar se você concorda com o que eu vou dizer aqui, se você não concorda, se você acorda, deixa eu saber. E também você pode, por que não, acrescentar aí alguma coisa que porventura com certeza eu possa não abordar e que esteja dentro da questão do livre-arbítrio. Como eu disse, né, nós não gozamos do livre-arbítrio como as pessoas pensam, como muitos religiosos pensam, porque eles sempre batem nessa tecla, né, que depende da nossa escolha, a nossa salvação ou a nossa condenação, não é? E que nós usufruímos de certa forma desse livre-arbítrio. E muitas pessoas acreditam no livre-arbítrio em virtude dessas questões. Não estou dizendo que elas estejam erradas ou que elas estejam certas, mas que talvez estejam equivocadas, né, em relação à análise observacional com mais frieza. Mas, enfim, eu vou adiantar para vocês. Não existe o livre-arbítrio como nós pensamos. Mas a questão aqui que eu quero mais mostrar para você é o porquê não existe o livre-arbítrio. Por que nós não somos livres? Por que nós não somos livres? Se você quer saber, acompanhe que lá no final do vídeo eu vou dizer o porquê que nós não gozamos plenamente da nossa capacidade de escolha. Enfim, mas vamos ao assunto, né, que já começou. Robert Sapolsky, que é um biólogo e passou muito tempo, né, na savana africana observando animais, e que é um profundo estudioso aí, contemporâneo, que ele mexe está aí fazendo lives na internet. Ele diz que nós nos enganamos completamente quando nós achamos que nós somos livres, que nós temos livre-arbítrio. Porque ele vai dizer que a maior parte das coisas que acontecem conosco advém de coisas, de fenômenos naturais, de fenômenos hereditários e de traumas dos nossos antepassados, e sobre os quais nós não temos controle algum.
Nós simplesmente vamos reagir. É uma cadeia de ação e reação, de causa e efeitos. Nós simplesmente somos efeitos de eventos naturais, biológicos, fisiológicos, hereditários, traumas de antepassados, né, dos nossos antepassados, e que simplesmente nós somos efeitos dessas causas. E quando olhamos para trás, como podemos controlar essas coisas? Você vê que para Robert Sapolsky, a vida é um fenômeno entre causas e consequências, ações e reações, e nós muitas das vezes estamos sendo causas de consequências, né, externas a nós, mas nós também estamos sendo efeitos, né, de causas anteriores a nós e que nós não temos controle algum sobre isso. E que isso faz, cientificamente, a partir de uma análise observacional fria, dizer que nós não somos livres, nós simplesmente somos uma espécie de autômatos que reagimos às circunstâncias. E como poderíamos aqui fixar a ideia de Robert Sapolsky? Vamos dar um exemplo simples aqui. Imagina que você esteja num acampamento, de boa, aquele céu lindo, estrelado, e você está lá olhando para o céu, meditando, pensando na vida, se regozijando da vida e tudo mais, tranquilo, numa vibe maravilhosa, né? Tomando uma cerveja gelada, um suco natural de abacaxi gelado, né? Chupando uma melancia, enfim. De repente você ouve um barulho estranho e você descobre que existe um animal, uma onça, né, faminta, procurando o que comer. O que você faz a partir dessa situação? Com certeza você vai ter uma atitude completamente inesperada, ou seja, aquele seu estado tranquilo de humor, rapidamente ele se esvai para dar lugar a um estado instintivo, de pânico, de luta pela vida, porque afinal você pode ser a isca desse animal faminto. Então você percebe que neste caso aqui você não tem tanta liberdade em relação a estar exposto à natureza, e que sim, muitas das vezes o teu contexto que está fora de você faz com que você tome outro tipo de atitude imediato, porque senão você vai morrer. Você consegue aqui entender aqui a situação de Robert Sapolsky, nesse exemplo, que nós reagimos às circunstâncias que muitas vezes nós não temos controle algum sobre elas, né? Como você vai controlar a fome daquele animal? Como você vai, sei lá, fazer com que aquele animal não deseje te comer? Você entende? Como você faz todas essas circunstâncias alheias a você? Como você controla essas coisas? Não, você não tem controle algum. Essas coisas, na maioria das vezes, vai fazer com que você tome certos tipos de atitude, simplesmente porque senão você vai morrer. Isso é visceral. É verdade ou não é? Não é muito claro e objetivo aqui? Se a gente para e analisa as questões de Robert Sapolsky, nós vamos dizer, realmente, nesse sentido, nós não temos liberdade, tanto quanto nós imaginamos. Para corroborar com a ideia de Robert Sapolsky, eu trouxe aqui Gavin de Becker, que ele mais ou menos vai dizer a mesma coisa. Não com essas palavras, não diretamente na questão do livre-arbítrio, mas nas entrelinhas a gente pode refletir sobre essa questão. David Becker, ele é um pioneiro na área de segurança e de prevenção a crimes violentos. E Gavin de Becker, né, que escreveu o livro Virtudes do Medo, um famoso livro muito interessante, apesar de não ser um livro especificamente de psicologia, mas ele aborda muito essa questão da psicologia humana, né? Apesar de ser um livro voltado mais para essa questão de prevenção à violência, questão de segurança, é muito bom para a gente fazer um estudo de caso. Gavin de Becker, ele, em suas pesquisas, ele vai conseguir trazer um diagnóstico preciso para dizer para a gente que, por exemplo, 100% das pessoas que foram condenadas, né, por cometerem crimes violentos, né, isso envolvendo serial killers, sociopatas, né, e pessoas completamente assim desprovidas do dom de viver, né, com os demais, ele vai dizer que 100%, sabe o que é 100%? São todas as pessoas, ou seja, não existe exceção.
né? Todos esses psicopatas, sociopatas que passaram por essa triagem de pesquisa de Gavin de Becker, todos eles, né? Todos eles sofreram abusos na sua infância, todos eles sofreram maltratos, todos eles conviveram com violência, todos eles foram vítimas de violências e abusos sexuais. 100%. Você consegue compreender? E o que nós podemos então entender? Que o serial killer, o sociopata e pessoas que cometem crimes bizarros, nós não deveríamos entender que o problema é única e exclusivamente dessas pessoas. Até mesmo se fosse entrar aqui no caráter biológico e fisiológico, né? Poderíamos até entender que, poxa, mas vai que ele nasceu com, sei lá, com alguma espécie de esquizofrenia, né? Mas ele teve controle sobre isso, né? Você consegue entender aqui até o conceito de Robert Sapolsky? Mas enfim, a grosso modo, esses problemas não são única e exclusivamente dessas pessoas, mas Gavin de Becker, né, ele vai mostrar na sua pesquisa que essas pessoas são, né, efeitos, né, de consequências interiores a ela, né? Na maioria dos casos, todas elas foram vítimas, né, de abusos de violência em suas infâncias. E que o ato delas cometerem esses atos bizarros, esses crimes hediondos, não tem a ver somente com única e exclusivamente a vontade de escolha delas. Eu escolho ser ruim simplesmente porque eu quero ser ruim, porque eu não sou muito familiar à bondade. E que esses atos, né, eles têm muito a ver, né, com a maneira com que eles viveram, com o contexto com que eles viveram, com os abusos, né, e com toda a violência. Você consegue perceber aqui que, analisando desta forma, a gente também poderia reaver muito a questão do nosso olhar judicioso, né, para com as pessoas. Que essas pessoas, né, esses serial killers, sociopatas, né, eles deveriam ser entendidos como pequenos tumores que vão demonstrando, né, que o próprio contexto, a própria sociedade é doente. Conseguiu entender aqui? Que não são fatores isolados. É como se nós tivéssemos um sistema, né, que ele colabora direta ou indiretamente muito com essas bizarrices, e que essas pessoas que a gente encara como fatores ou fatos isolados são tumores que vão aparecendo para revelar, olha, existe um problema sociopolítico, existe um problema cultural, né, existe um problema aqui sistêmico, enraizado. Existe um problema todo aí que faz parte de um contexto, e que esses tumores são apenas a denúncia que eu não devo somente curar ali isoladamente aquela ferida, aquele tumor, que é no caso aí condenando essas pessoas, mas eu devo reaver todo o meu contexto. Quais foram as causas que levou essa pessoa a tomar esse tipo de atitude? Então só nesse fator a gente percebe que não existe de fato uma livre escolha. Existe uma experiência de vida onde vai ocorrendo causas e consequências. E que a falta de amor da infância, a violência, os abusos, eles vão fazer com que essas pessoas, né, na sua idade adulta, elas também respondam aquilo que elas receberam. Entende? Então nessa questão dá pra gente perceber que nós não gozamos do livre-arbítrio, como a gente pensa. E que muitas das nossas ações, muitas das nossas reações vêm de coisas pelas quais a gente não tem controle, né? Principalmente das questões hereditárias, das questões de convivência familiar, social e até mesmo, pasmem, religiosas. Então é um conjunto de fatores e não um fator isolado. Então é mais uma para você perceber que não existe o livre-arbítrio como a gente pensa. E quando a gente pensa no livre-arbítrio é porque a gente não analisa friamente a realidade como ela flui. E só para frisar aqui, eu quero dizer para vocês, no final do vídeo, por que não existe esse livre-arbítrio. Fique aí, não vai embora não. Enfim, vamos pular para uma outra parte. A partir de uma análise de nós mesmos, nós conseguimos perceber que não existe realmente essa ideia de livre-arbítrio. Por exemplo, já parou para observar que o nosso corpo ele funciona praticamente no modo automático? Vamos dizer aí semi-automático, mas eu acho que 95%, né,
de todos os nossos sistemas, eles vão funcionar não de acordo com o nosso querer ou com a nossa crença. Pouco importa se você é religioso, se você não é, se você acredita nisso ou naquilo, se você é devoto a santo Y, a santo X ou santo Y, isso aí nada importa, entendeu? O nosso corpo, basicamente, os nossos sistemas, eles não estão se importando com as nossas crenças em relação às coisas, mas sim que eles estão funcionando automaticamente para que nós possamos viver. Você percebeu que nós não temos controle sobre o nosso sistema endócrino, sobre o nosso sistema digestivo, sobre o nosso sistema cardiovascular? Você não consegue, né, controlar aí o batimento cardíaco, você não consegue, né, controlar aí o seu sistema digestivo. Essas coisas estão funcionando tudo aí no modo automático. E diga-se de passagem, se eles parassem de funcionar, ainda não existe tecnologia alguma que consiga aí reverter o quadro. Se o seu coração para realmente de bater por definitivo, né? Em alguns casos, mas a maioria das pessoas, né, vão para caixa prego mesmo. Então você vê que até mesmo nós, né, quem não queria, sei lá, viver 150 anos, 200 anos saudavelmente. Mas a questão é se o nosso corpo ele quer isso, né? Porque a gente funciona basicamente no modo automático e quando ele decide parar, ele para e fim de papo. Entende? Só isso é uma questão para a gente pensar, ué, onde está o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha? Você percebe que a nossa própria natureza instintiva, biológica, fisiológica, é ela que regulamenta, independente do que nós acreditamos ou não. Se nós adentrarmos no fator psicológico, hoje descobriu-se que, né, basicamente a nossa mente de escolha, o nosso leque de escolha em relação psicológica, ele tem a bagatela de 5%. O leque de escolhas tem a bagatela de 5%. Os outros 95%, né, são programações que estão na nossa mente, que a gente vem herdando dos nossos pais, da cultura, da religião, né, de todo um contexto. A tua visão de mundo hoje, ela foi dada por uma programação na tua experiência de vida, desde quando você vê este mundo. Quer um exemplo muito claro disso? Você acha que uma criança ela nasce corintiana ou palmeirense, ou ela aprende a ser corintiana ou palmeirense? É uma programação. Ela convive com pessoas palmeirenses, então ela desenvolve grandes chances de ser, né, um palmeirense ou um corintiano e vice-versa. Por que que, por exemplo, lá na Índia, onde a religião predominante é o hinduísmo, né, Por que dificilmente você vai encontrar um cristão lá? É porque simplesmente as pessoas lá escolhem ser hinduísta ou simplesmente porque elas nascem numa cultura em que predomina o hinduísmo, né? Por que que aqui dificilmente você vai encontrar muçulmanos em qualquer esquina, mas você encontra aí no seu bairro, em todos os lugares, igrejas e pessoas evangélicas, porque elas nasceram nesse meio. Então, muitas das suas escolhas não são de fato as suas escolhas, mas elas são simplesmente, né, ações e reações, elas são efeito de causas anteriores a ela, né, e que simplesmente elas reagem a esse meio. Consegue compreender aqui que o nosso livre-arbítrio ele começa a entrar em xeque? Disse que as nossas escolhas, elas também são induzidas pelas propagandas. Quantas vezes você está, sei lá, numa viagem, passa, vê um outdoor e vê um refrigerante geladinho naquele outdoor e você nem liga, né, a priori. 2 dias depois está um calor e de repente vem na sua mente do nada uma vontade de tomar um refrigerante gelado. E principalmente o refrigerante daquela marca. Você nem se deu conta, mas você foi induzido a fazer aquela escolha. E você vai no mercado e você realmente faz a escolha. 95% é a programação que está te induzindo. E aí vem esses 5% que são esses marketing que faz com que você escolha a marca específica, entendeu? Mas você teve 100% a sua livre escolha de ir lá? Ou simplesmente tudo isso é uma indução comercial? Entende? Então é bom a gente reaver esse lance. Você quer ver uma outra coisa assim, bem irônica? É o tal do câncer. O que é o câncer? O câncer, né, ele advém de uma célula cancerígena. Tudo começa por uma célula, e que se não tratado vai virando tumor, e que se não tratado vira uma espécie de metástase, e que leva o indivíduo à morte. Olha
olha a ironia do câncer. O câncer, né, mata muito anualmente, mata milhões de pessoas anualmente. E o irônico é que o próprio corpo produz a célula que vai matar o próprio corpo. É como se fosse uma autodestruição, entende? Se fosse uma bactéria, um vírus, alguma coisa externa, que acontece também, muitas dessas coisas nós não temos controle. Imagina a Covid, né? Ou uma pessoa aí que sofre um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, dessas coisas a pessoa não tem controle. Quantas pessoas não morrem aí na estrada, inocentemente, porque por um cara inconsequente que estava dirigindo embriagado? Entende? Onde está a nossa liberdade, a nossa livre escolha, a nossa vontade genuína? Entendeu? E voltando ao câncer aqui, não é irônico saber que o nosso próprio corpo está produzindo células cancerígenas para nos matar? E aí é uma briga entre o nosso desejo de viver e o nosso corpo produzindo células que vai nos matar. Você percebe que é uma briga do sentido de eu, do nosso ego, contra o nosso próprio corpo. Não é irônico isso? Aonde está então essa vontade genuína de viver, se muitas vezes o câncer revela pra gente que nós brigamos com os nossos próprios instintos? Consegue entender? Porque o corpo está produzindo essas células, né? Se ele obedecesse estritamente a sua vontade de viver, automaticamente a sua mente fazia com que, né, seu corpo simplesmente cancelasse a produção dessas células cancerígenas e passasse a produzir células saudáveis novamente, mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece. Então você vê que é uma briga, né, do nosso ego, do nosso senso psicológico com o nosso próprio corpo. E infelizmente, na maioria das vezes, o nosso corpo vence, entendeu? Enfim, bom, vamos aí para as etapas final, né? Existem alguns pensadores, como o próprio Nietzsche, né? Ouspensky, Gurdjieff, a própria gnose, né? Os conceitos ocultistas, o próprio hermetismo, ele vai dizer que o homem, por não gozar livremente da consciência em relação à realidade, de não conhecer a si mesmo, né? De não elevar o seu nível de consciência, ele é simplesmente um ser autômato. Ele funciona no modo automático e na maioria das vezes é o seu senso instintivo que vai regular o seu modo de ser. Então você vê que muitos pensadores já entenderam, a partir dessa análise observacional, que o homem meramente, seja bom ou ruim, ele é muito mais joguete da circunstância do que verdadeiramente um controlador dessa circunstância. E que para nós sairmos dessa armadilha, desse samsara, a gente precisa o quê? Elevar a nossa consciência, o nosso nível de compreensão. Não somente esses pensadores, mas o próprio Immanuel Kant, né? Eles não vão dizer especificamente com essa palavra que eu estou dizendo aqui, mas juntando tudo, você vai ver que eles estão dizendo essa mesma coisa, entendeu? Immanuel Kant, Nietzsche, Gurdjieff, Ouspensky e muitos outros, né? A gnose, o próprio budismo, né? Quando a gente vai entender essa ideia dos 5 agregados que vão criar essa ilusão de self, de eu, a gente vai perceber que nós sofremos a ilusão de estarmos no controle, mas que na verdade, né, nós somos consequências, né, desses agregados que vai criar essa ilusão, mas que no fundo, são as forças da circunstância que estão controlando a nossa vida. Consegue compreender? E que essa ideia de ilusão de eu, de ilusão de controle, é apenas uma ideia, né? Enfim, mas existe a possibilidade da gente ter um certo controle sobre a circunstância? Claro que existe, mas isso vai exigir de você uma elevação do teu nível de consciência, uma expansão de consciência, um despertar, entender todo esse processo. Para daí sim, né, você passar a, de certa forma, gozar de uma escolha maior. Se você quiser entender, eu sugiro que você assista o meu vídeo onde que eu vou dissecar as 7 leis herméticas, né? Procura aí no meu canal, visita o meu canal que você vai ver aí. É um vídeo recente que eu lancei,
assista esse vídeo aí sobre as 7 leis herméticas e você vai ver que ali está uma chave, né, para você gozar de forma um pouco mais livre das suas escolhas. Só que para isso exige consciência. Fazendo aqui se valer das óticas do hermetismo, a gente vai perceber que todo o plano dual ele sofre limitações, porque as próprias leis, os 7 princípios, vão limitar-nos de fazer as coisas, entendeu? E que à medida que a gente eleva a nossa consciência, a gente vai, né, gozando de melhores escolhas, a gente vai aumentando o nosso leque de escolha. Mas ainda eu estou por dizer que o único ser que goza absolutamente do livre-arbítrio é o absoluto. Passou deles, são níveis, né, de usufruição desse livre-arbítrio. Né? Nós podemos fazer uma comparação aqui muito clara e objetiva entre nós e os animais. Claro que se eu for comparar entre eu e um animal selvagem, um cão e um gato, eu percebo que a minha capacidade de escolha, né, é extravagantemente maior do que do meu animal de estimação ou do que um animal selvagem. E por quê? Porque eu tenho mais claridade de consciência, entende? A minha consciência, ela me permite fazer uma escolha melhor para mim, né? A minha consciência permite com que eu escolha, por exemplo, uma água potável para mim tomar, em vez de eu tomar água da poça, né? Diferente do animal. Se ele está com sede, para ele tanto faz uma água potável ou a água da poça. Consegue entender aqui? Então a gente, basicamente, a partir de uma observação cotidiana, a gente percebe que por que nós gozamos, né, de maneira um pouco mais abrangente o nosso leque de escolha? Porque nós temos um pouco mais de consciência. Isso acontece com seres que estão acima de nós. Tudo é uma questão de quanto mais expande a consciência, maior é a possibilidade de escolha. Mas que nós, seres humanos, nós não podemos dizer que somos livres para fazermos o que bem entender. Porque nós somos regulados por certas leis que nos limitam o tempo todo. E que, como eu disse, para frisar, a maioria das nossas escolhas não são genuínas nossas. São escolhas que nós fazemos, que nós acatamos devido a muitas circunstâncias, seja essas traumáticas, hereditárias, enfim. Isso tanto faz para o bom ou para o ruim. O que acontece é que todas as nossas escolhas são limitadas, que, no entanto, olhar para essa incapacidade, né, de livre escolha, por liberdade, livre espontaneidade própria, é olhar para um contexto social onde vai dizer, aqui que é que está a palavra-chave que eu queria dizer. O porquê que nós não somos livres. Para você compreender, né, nós não somos livres porque nós não estamos separados das coisas, entendeu? Então o fato de eu não gozar da minha liberdade como eu queria gozar, me diz também que eu não estou separado das coisas. Que eu posso sim ser um agente que vai mudar o meu contexto a partir das minhas atitudes, sejam elas positivas ou negativas, mas que o contexto, a partir da atitude dela, do próprio contexto, vai fazer com que eu também tome certos tipos de atitude, e às vezes repentino. Lembra no caso do acampamento lá, do animal faminto? Então você vê que é uma reciprocidade. E por que existe essa reciprocidade? Porque é um corpo. Vamos imaginar aqui uma pessoa que esteja com a unha encravada. Você vai concordar comigo que, né? Tá lá uma unha encravada no dedinho do pé. Puxa, mas o que é o dedinho do pé diante todo o resto da estrutura corporal? Não é nada, né? Parece que é até um fator isolado. Bom, o problema é do dedinho do pé. Eu não tô nem aí. Eu não vou parar de fazer as minhas coisas só por causa dessa unha encravada. Opa, só que não. A sua unha encravada pode atrapalhar todo o seu dia. De repente tinha um programa para fazer um exercício físico e participar da maratona, né? Ou você vai ter que, né, procurar aí um profissional da saúde para tratar isso daí e vai envolver dinheiro. Então você vê que afeta, né, a tua programação, afeta o teu financeiro, afeta o teu estado de humor. De repente alguém chega com gracinha lá e você tá com dor no dedo, você está muito mal-humorado. Oh, vai pra lá, nem vem com essa brincadeira aí que eu não tô pra brincadeira hoje. Você percebe que uma unha encravada é o suficiente pra, né, mudar toda a sua rotina de vida. Mas por que isso acontece? Não fica bem claro? Porque o seu dedinho, a sua unha encravada, é a extensão daquilo que você é. Logo,
A tua falta, né, de cautela, né, faz com que você possa encravar a tua unha e, em contrapartida, a tua unha vai te incomodar também, porque é um corpo, é um conjunto. Você consegue perceber aqui por que nós não gozamos do livre-arbítrio no contexto social, no contexto sociológico? Porque o problema dos outros é problema meu, entendeu? E as minhas atitudes afetarão os outros, porque é um corpo. E nós, por sofrermos essas ilusões de separação, a gente acredita que gozamos do livre-arbítrio, né? Não tem muito esse olhar judicioso para as pessoas. A pessoa está se fudendo porque é problema único e exclusivamente da pessoa. Olha que nem sempre é assim. A gente não pode ser conivente com as coisas ruins, a gente não pode deixar de punir as pessoas que cometem coisas ruins. É para isso que existem as leis do judiciário. Não estou dizendo para a gente omitir isso, mas para a gente se preocupar que quando existem coisas ruins no mundo, não é específico somente dessas pessoas, mas que tem a ver direta e indiretamente comigo mesmo. Quando eu vejo um mundo ruim lá fora, eu preciso me preocupar com as minhas ações. Por quê? Porque tudo é uma reação de causas e consequências. E eu estou envolvido nessa reação de causa e consequência. Por quê? Porque eu faço parte desse corpo, eu não estou separado. Eu sou o dedinho do pé desse corpo. O serial killer, os criminosos, são os dedinhos do pé desse corpo. E assim como uma célula cancerígena ela pode levar todo o corpo à morte, se não for devidamente tratada, essas células que denunciam uma sociedade doente pode levar toda a sociedade num colapso. Começa a compreender, né, o quanto é importante a gente entender essa questão da nossa livre escolha, do nosso livre-arbítrio, e até que ponto nós podemos realmente dizer que somos livres, e até que ponto nós podemos entender que fazemos parte de um corpo e que infelizmente, felizmente ou felizmente, é esse corpo por ser, né, a maioria que vai ditar as regras do jogo, entendeu? E como eu disse, existe a possibilidade da gente sair desse jogo. Eu não digo burlar o jogo e nem escapar desse jogo, existe. Mas a possibilidade consiste em você evoluir a sua consciência. Caso contrário, nós sempre sofreremos essa ilusão de separação, essa ilusão de livre-arbítrio, essa ilusão que todas as minhas escolhas são únicas, exclusivamente minha. No hermetismo já se falava do ovo de cuco, né? Cuidado com as suas ideias, né? A maior parte das suas ideias não são ideias suas, são ideias, né, de outras pessoas que colocaram na sua mente aí e fizeram você acreditar que é sua. Cuidado com as suas escolhas. Esteja bem consciente que muitas das suas escolhas não foram feitas por você, né, mas por induções psicológicas e que você sequer tem consciência sobre isso. Pensar no livre-arbítrio e pensar até o quanto nós somos ou não livres tem a ver também com, né, um passo adiante na evolução da nossa consciência. A compreensão dos fenômenos humanos, a compreensão da ilusão de separação que nós vivemos. E por consequência, né, a elevação do nosso nível de consciência. E é isso. Paro por aqui, espero que de alguma forma você pense melhor sobre essa questão do livre-arbítrio, não somente de forma superficial. Pensa que sim, realmente, de certa forma a gente goza, né, de um certo poder de escolha, mas esse poder é muito pequeno, né? Lógico que é grande em relação aos animais, mas entra nessa relação de cadeia de seres, né? Quanto maior o nível de consciência, mais a sua possibilidade de escolha. Pensa sobre isso, né, de forma mais profunda. Se você concorda comigo, deixa o seu like, né? Já deveria ter deixado no começo do vídeo, quando eu vos alertei. Compartilha essa ideia, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário aí. Se tem alguma coisa que eu deixei de dizer, você pode acrescentar nesse comentário. Se você concorda, se você não concorda com tudo que eu disse, se você acorda, enfim, ninguém aqui é dono da verdade, mas a gente vai compartilhando essas ideias e juntos, por sermos um corpo, a gente vai crescendo rumo, né, a um melhoramento social. E é isso, grande abraço, felicidades e até um próximo vídeo.